Olá, Sociedade Anapoense, Já Podcast está no ar. E hoje traz um tema todo especial, Voz da Superação. Uma história de resistência, de desafios e transformação por meio da educação inclusiva. E hoje comigo está aqui a professora Rosani Lemos. Seja bem-vinda, professora, ao Já Podcast. A gente se sente alegre com a sua presença e que Deus abençoe a nossa programação neste momento. Obrigada. É um prazer imenso poder participar do programa Já Podcast. E quando a gente fala de voz da superação, a gente entende que se houve uma superação é porque também houve alguns obstáculos. E nós estamos aqui hoje para falar desses obstáculos que enfrentamos e que também podemos dizer que superamos. É isso aí. E para quem não conhece a formação e o currículo da professora Rosani, ela é graduada em Letras e pós-graduada em Libra. E nós temos também aí uma mestre em Ciência da Educação aqui em nosso município. Então, uma pessoa preparada e conhece a área há muito tempo e vai falar sobre a educação inclusiva. Isso. Professora, por que Voz da Superação? Então, é um tema que, diante das dificuldades, de todo o percurso que percorremos até aqui, ele retrata a nossa busca, a nossa luta, porque a gente compreende que quando chegamos aqui é porque superamos. Por isso, Voz da Superação. Que legal. Professora Rosani, o que motivou você a ser essa voz em nosso município? Nós sabemos que quando a gente resolve lutar por uma causa, é porque ela nos interessa, é porque ela é importante para a gente, né? Então, lutar pela educação já era o meu hobby. Mas eu tive uma filha que nasceu com deficiência e aí eu comecei o desafio da vida em luta de busca pelas condições que ela precisava para estudar. Então, como eu já estava no contexto da educação, eu vi que a educação inclusiva, que é a educação especial, já se falava bastante, porém a educação inclusiva ainda estava muito distante do que a gente necessitava. E isso me levou a lutar, a me qualificar, a estudar, a buscar. E com essa busca, com esses estudos, eu fui me apaixonando por esse tema. E, professora, quando iniciou esse desejo assim de a senhora buscar este conhecimento? Porque a senhora fala que a senhora tem uma filha, né, que é especial, e como a senhora começou assim, a pensar assim, eu tenho que agora lutar por uma causa que não é algo particular, mas também vai beneficiar outras pessoas. É interessante essa questão do benefício, né? Porque no primeiro momento, quando eu comecei a luta, eu pensava que eu precisava lutar pela minha filha, né? Eu não tinha, no primeiro momento, a dimensão do que poderia acontecer, né, diante dessa luta, diante dessas buscas, e que poderia, ao longo do tempo, além de ajudar a minha filha, ajudar outras pessoas. E nesse contexto dessa busca, eu posso dizer que quando a gente vai em busca desses direitos, a gente encontra pessoas que também estão sofrendo a mesma situação que a gente. Começamos a unir forças e aí foi onde tudo começou. Professora Rosani, como foi assim, a aceitação dos colegas, assim, da escola, a própria assim, a Secretaria de Educação, como eles receberam esta inovação, né, essa ideia sobre a educação inclusiva no nosso município, na região que a senhora morava? Então, a questão da busca pelos direitos, no primeiro momento, impacta, né? Até porque são desafios tanto para as famílias quanto para os professores e
eu me arrisco a dizer que ainda mais para os gestores. Por quê? É um momento que a gente precisa, primeiro, conhecer o processo, né? E nós sabemos que a educação inclusiva, na época que eu cheguei aqui em 2004, ela estava, vamos dizer assim, nascendo no município de Anapu, né? Então, ela estava ainda com poucos requisitos, tinha pouco para oferecer. Então, quando eu me direcionei à Secretaria de Educação, eu fui bem recebida. Porém, a resposta demorou a vir. Por quê? É o novo, assusta muitas vezes. Com certeza. Né? A educação inclusiva, no contexto de se fazer educação inclusiva, requer bastante recurso, né? E isso requer projetos. Então, não dava para acontecer da noite para o dia, porque alguém estava pedindo recursos, alguém estava pedindo profissional especializado da área. Então, tinha que haver um estudo, tinha que haver primeiro uma investigação para que isso começasse a acontecer. Mas com a nossa busca, com a nossa luta, isso começou a acontecer. Informações também, né, na área. E o nosso gestor, ele, no primeiro momento, ele ficou grato, porque a gente levou a proposta, levamos um projeto, e ele começou a abrir esse espaço. Né? Na época de 2004, a Anapu ainda estava com poucas pessoas com deficiência, mas já tinha pessoas que necessitavam desse olhar, desse cuidado. Né? E eu comecei a levar essa informação dentro do contexto da educação para alguns colegas que já também tinham alunos, né, PCD nas salas, que não sabia como trabalhar, não sabia como atender esse aluno. E aí a gente foi mantendo um diálogo e fomos se unindo. Aí a gente começou a conhecer a comunidade, começamos a conhecer as famílias. E aí a luta começou a fortalecer, começou a ganhar força. E a gente foi buscando isso e ao longo do tempo as coisas começaram a acontecer. Sim. Professora Rosani, a senhora se lembra de algum aluno que marcou a sua trajetória, assim, que a senhora, nessa história que a senhora está nos contando aqui, e algum momento assim a senhora olhou e viu que a transformação, o acesso chegou a algum aluno que hoje a senhora lembra e falou assim, valeu a pena? Eu posso falar da minha filha, né? Porque assim, a minha filha, a gente morava na zona rural e ela estudou o ensino fundamental comigo, para minha sorte, né? Eu tive o prazer de dar aula para ela. Então, assim, naquele momento, quando eu encontrava as dificuldades, porque ela é deficiente auditiva e visual, então era bem difícil porque além dela não ouvir bem, ela não falava e ela também não enxergava direito. Né? Então seria problemas que um acarretava dificuldade no outro. E eu não tinha, até aí eu não tinha nenhuma formação para trabalhar com ela. Então para mim foi muito difícil, porque eu entendi que dentro desse processo eu precisava estudar, professor. Ou eu estudava ou eu não ajudava a minha filha, né? Então, o desafio começou com ela. E ela marcou muito a minha história, porque em busca dessa ajuda para ela, eu vi que eu precisava conhecer mais sobre educação inclusiva. E aí foi quando me despertei. Eu já trabalhava na área, mas eu não tinha nenhum conhecimento dentro desse contexto, cientificamente, né? E aí eu já tinha algumas orientações dos profissionais que acompanhavam ela, porque a minha filha, ela fez um tratamento que a gente precisou mudar de estado. Na época eu morava em Altamira, e quando a gente detectou os problemas, que eram vários, né? Ela tinha mais ou menos 1 ano de idade, e ela tinha um problema cardíaco muito sério. E quando ela sofreu uma crise cardíaca, a Altamira não tinha suporte para ela. E aí os médicos me encaminharam e eu parei em Goiânia. E lá eu tive a felicidade de conhecer o Instituto Pestalozzi, que eu posso dizer que lá foi um estágio para mim, porque lá tem todos os profissionais que a gente necessita para se fazer educação especial.
e para cuidar de uma pessoa com deficiência. Então, a gente ficou lá, eu tirei férias e fui para cuidar dela, né? Durante 30 dias, que é o período de férias. Porém, quando ela teve uma consulta com a equipe médica falou que ela precisava ficar internada no Instituto Pestalozzi, porque a situação não era tão fácil para se resolver, né? E aí, esse foi um dos desafios que marcou a minha vida, porque eu tive que abandonar tudo, né, onde eu morava, para poder construir uma residência onde eu não conhecia ninguém, uma cidade muito grande, que eu vinha do interior, então foi muito difícil para mim no primeiro momento. Mas quando eu disse no início que quando a gente escolhe esse tema de voz da superação é porque a gente teve uns desafios e conseguimos superar, eu precisava superar naquele momento aquela situação, porque eu precisava ajudar minha filha. E ali eu entendi que eu tinha chegado no lugar que eu queria, que ela precisava. Que legal. Então eu comecei a me organizar, né? Comuniquei meu povo que eu precisava ficar lá, e lá a gente passou 3 anos. Minha filha ia de manhã e só voltava para casa para dormir. Mas foram 3 anos proveitosos e que hoje eu sou muito grata por tudo que ali aconteceu. Desafios, né, dificuldades e aprendizado no mesmo tempo. Com certeza. Que legal. Como você falou aí, você está falando sobre o início, né, aqui do nosso município, de um momento em que o município não havia ainda condições, né, e conhecimento, né, da causa. E quando a gente leva isso para a sala de aula, você ministrava aula para sua filha, né, especial, e como é que a senhora trata esse desafio que o professor tem no dia a dia, cuidando dos alunos especiais e também dos demais alunos ali em sala de aula? Ser professor já é um desafio, né, professor? Porque nós sabemos que ser professor, a gente tem que estar preparado para conviver com várias situações, com vários pensamentos, com vários comportamentos. E quando a gente fala de receber um aluno com deficiência, é evidente que esse é um dos maiores desafios para os professores, não só naquela época, mas também como hoje, né? Hoje nós sabemos que a educação inclusiva evoluiu. Eu quero deixar aqui frisado que a ANAPU está luzes quando fala de educação especial, né? Então, nós deixamos os nossos agradecimentos por todas as autoridades que têm, né, nos ajudado. Aplaudir, né? Porque nós sabemos que esta causa é uma causa sensível. E se você não estiver aberto a ajudar, nada a gente consegue. Porque fazer educação especial é muito caro. Não dá para a gente fazer educação especial ganhando o salário mínimo. Até mesmo salário de professor. Não desvalorizo de forma nenhuma o nosso salário. É porque não dá para a gente manter dentro do contexto, porque é muito caro fazer educação especial. E mais uma vez eu deixo aqui os nossos parabéns às autoridades que têm aberto portas, que têm nos dado essa oportunidade, porque a nossa luta levou o município de Anapu a se preocupar e a investir na educação especial. Porque os professores estavam vendo a necessidade. E nós, enquanto comunidade unidas, família e município, vimos que era necessário acontecer esses projetos dentro das escolas para acolher esses alunos, para que os professores pudessem trabalhar com segurança. Ainda existe a insegurança hoje? Existe. Porém, hoje a gente já se fala de formação, a gente já recebe formação, já temos um investimento que faz com que a educação especial comece a ser um fardo leve. Sim, o acesso, né? Isso. O direito ao acesso. E também muitos professores já formados na área, sim. atendendo aí juntamente com os cuidadores. Professora, a sua história de vida é muito bonita, a sua experiência tem trazido para mim aqui neste momento um novo olhar sobre a educação inclusiva. E que bom. Como você, né, com certeza, neste momento tem professores que estão vivendo uma realidade com um aluno especial em sua sala de aula. Qual conselho a senhora deixa para esse professor para atender, né, esse aluno cada vez melhor? O conselho que eu deixo, vivendo o momento do autismo, né,
é que os professores possam cobrar formação. Porque nós sabemos que para quem conhece é complicado. E para quem não conhece, não tem como fazer. Sim. Não tem. Quando o professor recebe um aluno com autismo na sala, ele se frustra, não porque ele não queira atender, não porque ele não queira se aproximar, é porque verdadeiramente ele não sabe como lidar com a situação. E aí não é culpa do professor, né? Porque nós sabemos que essa situação é uma situação do momento. A gente sabe que o autismo ele explodiu assim, né? Há 2 anos, de 2 anos para cá, e o que a gente precisa verdadeiramente para a gente trabalhar e fazer com que esse aluno possa aprender, que ele possa ter o direito dele garantido, é trazer formação para os professores. Porque sem formação não tem aprendizado. Nesse contexto que a gente vê falar da educação inclusiva, e hoje, como é presente no nosso município e o acesso tem crescido cada dia mais, a importância da sala do AE numa escola. Professor, a sala do AE, que é o atendimento educacional especializado, ela é uma exigência, né, das normas educacionais. E o nosso município, como eu disse para o senhor no início da nossa conversa, ele tem crescido, porque nós temos, se não me engano, são 5 escolas que já têm a sala do AE. E essa sala, ela é uma sala que ela contém recursos pedagógicos, professores especializados, porque dentro do contexto da legislação, a sala de recursos, ela precisa de professores especializados, porque ela vai atender uma diversidade de alunos com deficiência, que não é só autista, nós sabemos, né? E precisa de um professor especializado para ele fazer esse atendimento e orientar toda a escola como Sim. ajudar e como acolher esses alunos. Não importa a deficiência, dentro do contexto do atendimento educacional especializado, agora com o novo decreto, nós temos normas que diz que o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, ele já pode ser atendido na sala de recursos, né? Sim. Então, se o aluno é PCD, então ele pode estar lá, sim, garantido o seu direito para que ele possa estar sendo trabalhado a questão social, a questão cognitiva, a questão motora e também, né, a questão do aprendizado, que é um direito que todo mundo tem e nós não podemos retirar esse direito dos nossos alunos, porque a educação especial, ela é especial. Especial. Né? É especial. E os alunos eles se sentem muito representados, muito felizes quando a sala do AE está funcionando e o atendimento está sendo adequado. Hoje, os alunos, eu ando em algumas escolas aí e eu percebo esse atendimento já mais presente na vida das pessoas, da família, né? E falando em família, tocando em família aqui, como as famílias têm recebido assim e enfrentado esses desafios juntamente com o professor? Como nós temos feito um trabalho de orientação, de busca, de conversa, de diálogo, então as famílias em Anapu, hoje elas estão muito bem informadas, né? E elas têm sido parceiras nesse processo, porque não dá para fazer educação especial se a família não estiver juntamente com a escola. Nós sabemos que a Constituição Federal diz que é dever do Estado e da família fazer a educação. E dentro desse contexto da educação especial, a família muitas das vezes ela faz o seu papel primeiro que a escola, porque ela que busca, que legal. Ela que cobra, Sim. Ela que está ali dizendo, olha, é isso que meu filho precisa, por mais que às vezes a gente ainda não tenha um diagnóstico fechado, mas nós sabemos muito bem a necessidade dos nossos filhos. E aí a família traz essa necessidade para a escola e a escola vai trabalhar. E a sala do AEE, ela faz esse trabalho de fazer essa união de conhecimento, de diagnosticar, de investigar, para que a gente possa juntar todas essas informações da vida do aluno e dali a gente parte o atendimento, que é onde tudo começa. Professora Rosani, a sua história de vida, ela emociona, porque
Eu sei, porque eu presencio isso em sala de aula também, o desafio de alguns pais, o desafio dos professores, todos os dias ali. E na época, quando a gente vai olhar aí 10 anos atrás, era muito mais difícil. Com certeza. Né? Muito mais difícil. E eu conheci você falando sobre educação especial, né? Lá nas conferências, na jornada pedagógica, cobrando ali. Foi importante. Valentemente ali. Sim. E eu sempre vejo você como uma pioneira aí, uma das pioneiras em busca dessa melhoria na educação especial. E por que a senhora insiste tanto nessa tecla aí, educação inclusiva? Porque houve superação, né? A voz da superação, ela partiu daí. Persistir, agora eu já não insisto, agora eu persisto no processo da educação inclusiva. Então, fazendo uma análise dessa trajetória, eu percebo que valeu a pena fazer essa luta, engajar nessa luta. Valeu a pena os desafios, os nãos que eu recebi, porque nós sabemos que há momentos que tem pessoas, por não conhecer, às vezes elas fecham as portas, né? Mas como eu vi, como eu disse para o senhor, que eu conheci um processo lá no Instituto Pestalozzi de uma equipe que eu ainda não concluí o meu projeto. Por quê? Eu espero que a ANAPU tenha essa equipe para atender a educação inclusiva. Porque é possível. É possível e dá certo. E os nossos alunos precisam disso. Porque, como o senhor bem disse, é um desafio para o professor receber um aluno que ele tem 40 alunos, por exemplo, numa sala de aula, e ele tem que trabalhar, fazer esse trabalho e fazer esse aluno aprender. Imagine a tortura que esse aluno passa, que ele tem que aprender de maneira normal, como os outros, sendo que ele podia aprender diferente. Porque é isso que a lei garante, né? Então, dentro desse processo de busca, de luta, de ver acontecer, de participar das orientações, porque quando o senhor fala da jornada pedagógica, eu sempre quis pedir para questionar, porque às vezes vinha algo muito superficial que não era satisfatório, e a gente sabe que precisava satisfazer as nossas necessidades, os nossos anseios, né? E até aqui a gente viu que aconteceu muita coisa. Então, por isso eu disse, ainda não está, né, concluído esse projeto, mas eu acredito que agora a gente tem dentro do contexto da legislação um projeto que vem trazer como é que eu posso dizer? Um atendimento especializado que vai ter construído, que inclusive Pacajá já tem. Me foge agora da memória como é que a gente fala o nome. Para ter esses profissionais, né? Então, dentro desse processo, vai ter um ambiente que vai ser preparado para que esses profissionais atendam esses alunos, mesmo que eles não fiquem direto, mas que pelo menos venham uma vez, de 15 em 15 dias, né? Sim. Uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, porque já ajuda muito, né? Então, nós estamos lutando para que a gente consiga concluir esse projeto aqui em Anapu. Sabemos também que Anapu tem a PAI, né? Que eu também ajudo muito e gosto de participar do projeto da PAI, que é também uma escola que ajuda, que contribui na vida da pessoa com deficiência. Um abraço aí a todos os associados aí da PAI. É isso aí. Nós temos muitos pais engajados e envolvidos para fazer acontecer, que é muito lindo o trabalho que a PAI faz. Dá um abraço para a presidente da PAI, né? A dona Fátima, que ela é uma mulher guerreira, e ela foi quem iniciou tudo aqui em Anapu, no contexto da PAI, e que a gente sabe que a PAI hoje já está trabalhando, né, para atender esses alunos. E aí, professor, continuando aqui o objetivo e o ganho que a gente teve, né, em meio a tudo isso, eu vi que eu também podia contribuir com a minha experiência, com o meu conhecimento, e eu resolvi, acreditando na educação, criar uma escola em Anapu. Olha aí, que legal. E eu, observando a sua história aí, professora, é uma pergunta que vamos dizer assim, que é até retórica. Algum momento você pensou em desistir? Sim, professor.
há algum momento que a gente se sente impotente, a gente se sente abandonado, né? E não desistir da luta, não desistir da busca, mas eu pensei em desistir de morar no município. Quando eu estava em busca da ajuda para minha filha, né? Eu pensei de desistir, porque como eu contei para o senhor, eu vim de um lugar que tinha todo o suporte, de repente cheguei aqui e não encontrei esse suporte que eu achava que a gente poderia pelo menos ter no primeiro momento e não tinha. Mas quando a gente pensa em desistir, a gente pensa também que se desistir, como fica a situação? Porque quando a gente faz uma luta, quando a gente vai em busca de um direito, a gente não busca só para uma pessoa, a gente busca para uma comunidade, né? Então aí eu já tinha bastante conhecimento, eu já vi que tinha bastante pessoas PCD nesse município que nem na escola estava, pelo fato de não ir em busca. Algumas famílias que estavam paradas por ter encontrado portas fechadas à sua frente. Então isso me motivou a não desistir. Ok. E com isso, essa história, ela não para por aqui, né? Isso fez com que você hoje, né, está aí lançando um projeto, já lançou, né? Já lancei. Já lançou o projeto. Está lançado. Né? Me conta um pouco sobre esse projeto. O que levou a senhora agora, com toda essa experiência, criar esse projeto em nosso município? Eu, vendo que a Anapu cresceu, que a Anapu precisa desse suporte, diante de toda a experiência, diante de todo o conhecimento, diante de todo o desejo que tem no meu coração de ver a educação especial melhorar e expandir em Anapu, eu criei o projeto, que é o Instituto Conexão, e eu estou finalizando o projeto. Eu creio que em agosto nós já estamos com as portas abertas para receber todos os alunos que estão passando pelo ensino fundamental, porque o foco é o ensino fundamental. Sim. E nós estamos trabalhando para a gente dar esse suporte que a gente acredita que ainda falta no município, no contexto da educação, focando na pessoa com deficiência e Olha também aí. nos autistas. Que legal. Ele é direcionado para público. Vamos deixar ele direcionado ao público da educação especial, porque o que eu gosto de fazer. Que legal. E além do mais, a gente abriu as portas para oferecer cursos para melhorar a vida dos profissionais, dentro do contexto da educação inclusiva, com a exigência agora do novo decreto da educação especial. Então, a gente está trabalhando e estamos contribuindo com a nossa experiência no município de Anapu. Uau! Que legal! Parabéns, professora, Obrigada, professora, por esse projeto. Né? Você, além de toda essa história que você está contando aqui, você está colocando mais aí um projeto que vai atender pessoas, alunos em nosso município, que isso vai fazer muita diferença. Porque a gente sabe que o público ele tem as suas falhas, né? Tem as suas falhas, e o pai que muitas das vezes tem esperado na fila, ele encontrando uma oportunidade dessa, com certeza ele vai colocar o seu filho lá, com certeza vai ser um bom atendimento com uma pessoa experiente. Nós sabemos que no contexto da escola pública a gente trabalha com números, né? E essa questão de salas lotadas, elas comprometem muito a vida da pessoa com deficiência. E a escola particular, ela abre portas e oportunidades porque ela trabalha com um número menor, né? Inclusive, a minha proposta de turmas no Instituto Conexão é 15 alunos por turma, para que eu possa alcançar melhor esses alunos, para que eu possa oferecer melhor um conhecimento, para que eu possa dar mais suporte a esses alunos. Então, a gente tem essa preocupação e nós estamos de portas abertas para fazer a educação em Anapu crescer a cada dia. Que legal, que legal. Precisamos. Desenvolvimento, né? Precisamos muito disso, porque o aluno, né, ele precisa se desenvolver. Sim, e tendo oportunidades, né, tendo acesso, com certeza, isso vai ser de grande proveito. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter
nos conduzido este momento aqui com a professora Rosani, e agradecer ela por estar aqui colocando a sua história de vida e colocando para a sociedade anapoense conhecer um pouco os desafios da educação inclusiva em nosso município. E ver o quanto isso já se desenvolveu e que está em andamento. E também o projeto dela, um projeto muito audacioso. Com certeza. E que, com certeza, vai transformar a educação em nosso município para melhor ainda. Professora, muito obrigado pela sua presença. E as portas aqui estão abertas, tanto para o Instituto Conexão, Que legal. como você também contar mais histórias para nós sobre a educação inclusiva. Outra história também de vida que você desejar participar aqui conosco. Que bom. Eu também quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui participando do Já Já Podcast, né? Parabenizar o senhor por esse lindo projeto, que com certeza ele irá contribuir muito para o desenvolvimento das vidas que passarem por aqui, né? Porque contar a história é reviver momentos e ver que a gente teve dificuldades, mas que também podemos superar, né? E a Voz da Superação veio aqui deixar a sua história porque vale a pena a gente continuar, vale a pena a gente lutar. Eu não gosto de falar de recomeço, eu gosto de falar de continuidade. Nós não podemos parar, a gente tem que continuar. Sim. E aí, por isso, eu criei o projeto Instituto Conexão para que a gente possa continuar fazendo educação. Muito obrigada e que Deus continue lhe abençoando. Amém, obrigado. Que Deus abençoe. E um abraço a todos vocês. E compartilhe, se inscreva no canal para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Alguém vai se conectar, alguém vai se identificar com essa história. Muito obrigado. Até mais. Obrigada.